Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que é absolutamente central na fé cristã, mas que, vamos ser honestos, dá um nó na cabeça de muita gente. A paternidade divina. Nós temos aqui um material muito rico, sabe? Incluindo o livro A Santíssima Trindade, de Douglas Batista, e, bom, várias outras análises teológicas. E o nosso desafio aqui é tentar desembolar o que esses textos querem dizer com tudo isso. A gente vai tentar entender por que eles afirmam que essa paternidade é eterna, como é que nós, seres humanos, entramos nessa história de filiação e, o mais importante, o que isso muda na prática, no nosso dia a dia, na forma como a gente vive com mais segurança, com mais confiança. É um desafio e tanto, viu? Porque o primeiro alerta que todos esses textos dão é: cuidado. Cuidado para não pegar a nossa ideia de pai e filho com todas as nossas experiências, boas e ruins, e simplesmente projetar isso em Deus. A relação que eles descrevem é de uma ordem completamente diferente. É uma relação que define a própria essência de Deus. Sabe, antes mesmo de existir um universo para ele ser pai de alguma coisa. Então, nosso trabalho é tentar entender essa relação nos termos que os textos propõem, que são termos eternos, essenciais e, claro, espirituais. Ok, vamos desvendar isso então. A primeira coisa que me salta aos olhos em todo esse material é uma expressão que parece uma contradição: geração eterna. Porque a palavra gerado imediatamente me faz pensar em um começo, num ponto no tempo, né? Pra gente, gerar significa criar, dar um início. Como algo pode ser eternamente gerado? Essa é a pergunta de $1 milhão. E é o ponto onde a nossa lógica temporal, começa a falhar. Os teólogos que a gente leu se esforçam muito para explicar que estão pegando uma palavra humana, geração, e estão redefinindo para um contexto divino. Eles são bem claros. Essa geração do filho pelo pai não foi um evento, não teve um antes e um depois. Não é biológica, nem cria alguém que não existia. É uma forma de descrever uma relação de origem que sempre existiu dentro da própria divindade. É quase como se fosse uma descrição de cargo eterna, então. Pai e filho como as funções que definem quem eles são um para o outro desde sempre. Exatamente. E, para sustentar isso, eles apontam repetidamente para uma passagem do Antigo Testamento que o Novo Testamento aplica a Jesus. O Salmo 2, versículo 7. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. A análise que as fontes fazem é que esse hoje não é uma terça-feira na história do universo, sabe? É um hoje eterno. É um presente contínuo na eternidade. Não é um ponto de partida, mas um estado constante, imutável da relação deles. Então, a ideia é que Deus não acordou um dia e decidiu: vou me tornar pai. Ele sempre foi pai, porque o filho sempre existiu em relação a ele. Perfeito. A paternidade é inerente a quem Deus é. E os textos usam a própria fala de Jesus para reforçar isso. Na oração dele em João 17, ele fala da glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Isso aponta para uma comunhão, uma relação gloriosa entre pai e filho que precede toda a criação. A criação não deu a Deus um filho, o filho já estava lá. Ok, isso faz sentido. Mas aí as fontes trazem uma linguagem ainda mais específica, quase uma fórmula. O pai é ingênito, o filho é gerado e o Espírito Santo procede. Confesso que isso parece um trava-línguas teológico. E é mesmo. Mas é a tentativa humana de mapear o impossível, que é a vida interna de Deus. Vamos quebrar isso. Ingênito para o pai significa que ele não tem origem, não vem de ninguém. Ele é o ponto de partida absoluto. A fonte de tudo, que não vem de nenhuma outra fonte. Isso. Já o filho ser eternamente gerado significa que ele tem sua origem no pai, mas de uma forma eterna. Pensa na luz que emana do sol. Você não consegue imaginar o sol sem a sua luz, eles existem juntos, né? A luz vem do sol, mas não houve um momento em que o sol existiu sem ela. É uma analogia imperfeita, eu sei, mas ajuda a visualizar. E o Espírito Santo proceder é outra forma de descrever essa origem eterna vindo do pai e do filho. O ponto crucial é que esses termos não descrevem uma hierarquia de poder ou uma fila no tempo, como se o pai fosse mais importante ou mais antigo.
descrevem apenas a relação de origem dentro de uma essência divina que é perfeitamente igual. E essa ideia de igualdade na essência foi super importante, não é? Lembro de ter lido nas fontes sobre uma palavra grega que foi, assim, decisiva. Ah, sim. Homoúsios. Essa palavra não foi só um detalhe acadêmico, não. Ela foi o centro de uma batalha teológica gigantesca no Concílio de Nicéia, lá em 325 d.C., que quase dividiu o Império Romano. A questão era: Jesus é da mesma substância do Pai, homoúsios, ou de uma substância semelhante, homoiúsios? Parecia uma briga por uma letra, mas a diferença era abissal. Dizer que era semelhante faria de Jesus a mais gloriosa das criaturas, mas ainda assim, uma criatura. Uau, que loucura! Isso era uma afirmação radical. Era dizer que Jesus não era a mais alta criação de Deus, mas o próprio Criador encarnado. Essa única palavra, homoúsios, praticamente salvou o conceito da Trindade como a gente conhece hoje, afirmando que o Filho é gerado, não feito, e que compartilha a mesma vida autoexistente do Pai, como diz João 5,26. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. Ok, entendi a arquitetura divina, essa relação interna fascinante, mas, sinceramente, tudo isso ainda parece algo que acontece a milhões de quilômetros de distância. A minha pergunta é: como é que isso me afeta? Onde essa teologia toda toca o chão da vida comum? Ponte, segundo todos esses textos, é construída por uma única ação: a confissão. O ato de reconhecer e declarar publicamente quem é Jesus. É aí que o divino e o humano se conectam de forma transformadora. O autor de uma das fontes, o apóstolo João, coloca isso de forma muito direta na primeira carta dele, capítulo 4. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. É uma declaração que muda o seu endereço espiritual, por assim dizer. Mas qual a diferença, então, entre a filiação de Jesus e a nossa? Porque as fontes fazem uma distinção bem clara, né? A gente não se torna Deus nem nada assim. Uma distinção fundamental. E que bom que você tocou nesse ponto. Os textos são unânimes. Cristo é filho por natureza, por essência divina. Nós, os crentes, nos tornamos filhos por adoção. A filiação dele é original, a nossa é derivada. A dele é um direito de nascença, a nossa é um presente, um privilégio concedido. Não é a mesma relação, mas uma é a porta de entrada para outra. Entende? É a ideia de sermos enxertados nessa família. Exatamente. E o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, nos dá a imagem mais íntima dessa adoção. Ele diz que não recebemos um espírito de escravidão, mas sim um espírito de adoção, pelo qual a gente clama Abba, Pai. E aqui está o detalhe que muda tudo. Abba era um termo aramaico de imensa intimidade. Não era o jeito formal de se dirigir a um patriarca. Era o equivalente a papai. Numa cultura que enfatizava a distância e a santidade de Deus, poder chamá-lo de papai era revolucionário. É uma intimidade que só se torna possível porque formos adotados através do Filho verdadeiro. Isso me faz pensar. Essa confissão, esse clamor Abba, Pai, é algo que a gente simplesmente decide fazer num estalar de dedos? É um ato de pura força de vontade? Ou as fontes sugerem que há outra força em ação para que alguém chegue a essa conclusão? Ótima pergunta. E a resposta das fontes é clara, não vem só de nós. Elas citam Paulo novamente em 1 Coríntios 12. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. É uma revelação. É o Espírito de Deus que abre os nossos olhos para reconhecer a verdadeira identidade de Cristo e nos dá a coragem e a fé para confessá-lo. É uma dança entre a ação divina e a nossa resposta. Então, o que a gente está dizendo é que o acesso ao Pai passa obrigatoriamente pelo Filho e essa passagem é iluminada pelo Espírito. É uma operação trinitária completa. Perfeitamente colocado. E isso nos leva à exclusividade dessa via de acesso. Um ponto que pode ser difícil, mas que as fontes enfatizam muito. Jesus mesmo diz em João 14,
Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, reconhecer o Filho é a única forma legítima de acesso. E a contrapartida é igualmente forte, como diz 1 João: aquele que nega o Filho, tampouco tem o Pai. As duas identidades estão, inseparavelmente ligadas. Para Jesus, essa afirmação de ser o Filho de Deus era uma declaração de igualdade com o Pai. E foi essa declaração, essa verdade que ele sustentou até o fim, que lhe custou a vida. Certo. Então, uma vez que essa ponte da adoção é cruzada através da confissão, o que muda? Qual é a experiência de viver como um filho adotado de Deus? Todas as fontes que a gente leu parecem girar em torno de uma única palavra: amor. Sem dúvida. O amor é o novo ambiente em que o filho adotado vive. E a definição desse amor é dada pelo próprio Pai. Como diz a passagem mais famosa da Bíblia, João 3,16, a maior demonstração do amor do Pai foi entregar o seu Filho único. Esse ato sacrificial e redentor não é apenas um exemplo de amor, ele é a própria definição do amor divino. É um amor que age primeiro, que toma a iniciativa. E esse amor, dizem os textos, tem uma consequência prática imediata. Ele expulsa o medo. A passagem de 1 João 4,18 é muito poderosa. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Exato. E essa parte sempre me intrigou. Porque, por um lado, o perfeito amor lança fora o temor. Mas, por outro, as mesmas fontes, os mesmos autores, falam sobre a importância da vigilância, até mencionam o risco de uma pessoa se afastar da fé, o que eles chamam de apostasia. Isso não parece um pouco contraditório? Como alguém vive com essa segurança sem medo, mas ao mesmo tempo com essa necessidade de vigilância constante? É verdade. Essa é uma tensão real. Mas os textos não a ignoram. A chave para resolver essa aparente contradição está em entender que tipo de medo é lançado fora. O espírito de escravidão que Paulo menciona em Romanos 8 gera o medo do castigo, o terror de um escravo diante de um mestre imprevisível e severo. É o medo do juízo punitivo. O espírito de adoção elimina esse medo. O filho não teme ser expulso de casa por cada erro. Ele tem segurança na sua identidade. Ok, então o medo que sai é o medo da condenação. Mas a vigilância permanece. Vigilância contra o quê, então? A vigilância não é para conquistar ou manter o amor do pai, mas para permanecer na experiência desse amor. É a diferença entre trabalhar para ser contratado e trabalhar porque você já foi contratado e ama o que faz, entende? As fontes dizem que a obediência e o guardar a palavra são a evidência externa de um amor interno. É a nossa resposta ao amor que recebemos primeiro. Como diz 1 João 4,19, num verso que resume tudo: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nossa vigilância e obediência não são a causa do amor dele, mas o efeito. Falando em evidência, tem uma ideia que achei incrível. Em 1 João 4, ninguém jamais viu a Deus. E a gente pensa, ok, então como conhecemos? A resposta que o texto dá é surpreendente. Ou siga esta regra. Embora isso seja importante, claro. A resposta é: se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é, em nós, aperfeiçoado. A lógica é de tirar o fôlego. O amor invisível de Deus se torna visível e concreto no mundo através do amor mútuo e visível dos seus filhos. A gente se torna a prova viva de que Deus é amor. E o padrão para esse amor foi completamente redefinido. Não é mais apenas o ame o seu próximo como a si mesmo. As fontes destacam a nova instrução de Cristo em João 13. Amar uns aos outros como eu vos amei. O amor sacrificial que serve, que perdoa, que se entrega, essa se torna a nova medida. Exatamente. A conduta visível dos filhos tem a missão de tornar o Deus invisível uma realidade palpável para um mundo que está sempre observando. É uma responsabilidade e um privilégio imensos. Certo, então se a gente for amarrar tudo que vimos hoje, o que tiramos dessa nossa conversa,
Primeiro que a paternidade de Deus, segundo essas fontes, não é um papel que ele assumiu em algum momento, mas é a própria essência de quem ele é, desde toda a eternidade, numa relação perfeita com o Filho e o Espírito Santo. Vimos também que a porta de entrada para essa família divina não é por mérito ou esforço nosso, mas por adoção. É um presente que recebemos ao confessarmos quem é o Filho, um ato que, por sua vez, é capacitado pelo Espírito Santo. E por fim, essa adoção muda tudo. Troca o medo da condenação pela confiança de um filho amado e nos dá uma missão muito clara: tornar esse amor de Deus que ninguém pode ver em algo que todo mundo possa enxergar na nossa maneira de viver e de nos relacionarmos uns com os outros. Isso mesmo. E isso nos deixa com uma pergunta importante para levar e refletir, não é? As fontes são claras. O amor invisível de Deus se torna visível por meio do comportamento de seus filhos. Se a conduta dos filhos é a vitrine que mostra o Pai ao mundo, de que maneira a ausência desse amor, ou, pior ainda, a sua distorção, pode acabar pintando um retrato falso e ocultando a verdadeira imagem do Pai para um mundo que observa, faminto por um amor genuíno?